E aí, pessoal, a manifestação do Grêmio sobre Jean-Pierre. Ele volta? Ele não volta? A forte palavra do homem do futebol define claramente o futuro. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Líder Assessoria. Para você que comprou um carro, um caminhão, está com dificuldade de pagar a alta parcela, você que fez um capital de giro na pandemia, a gente sabe como está difícil de resolver esse problema pelos altos juros das parcelas destes financiamentos, você tem uma saída. Aqui na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da Líder Assessoria. E ali você vai conversar com eles e resolver esse problema. Líder Assessoria, para você não se preocupar, para você diminuir em até 80% as parcelas. Tem gente aí que tinha que pagar 100 mil, 110 mil, tá conseguindo diminuir, pagando 15, 20 mil reais por essa dívida em razão do juro sobre juro que foi revisado pela Líder Assessoria. Converse com eles e resolva o problema. Gente, na noite de sexta-feira, nós já falamos inclusive no início do sábado, Jean-Pierre virou assunto mais uma vez. Ele estaria voltando a trabalhar no CT do Grêmio. O Grêmio jogaria no sábado e, obviamente, antes do jogo, depois do jogo, isso teria ou seria objeto de assunto junto aos dirigentes do Grêmio. Natural isso acontecer. Surge o assunto aqui, e aí, Jean-Pierre volta, não volta? Vai ser usado, não vai ser usado? E eu ouvi uma entrevista, ontem estava na jornada do Baldasso, e estava lá toda a imprensa, e Paulo Calef se manifestou antes da partida para a Rádio Guaíba, para a TV Grêmio, para a Rádio Bandeirantes, e nós conseguimos ali escutar a manifestação do Grêmio, oficial do Grêmio, dita pelo vice-presidente de futebol, o homem forte do futebol, Paulo Calef. E realmente forte a manifestação. Paulo Calef, primeiro diz, essa manifestação não parte do Grêmio. Não partiu do Grêmio essa análise. E aí contou aquilo que a gente havia discutido, e curiosamente praticamente as mesmas situações. O jogador procurou o Grêmio para dizer que ia se aposentar. O Grêmio fez um contrato de rescisão e disse, não tem problema nenhum. Se não se aposentar, o contrato está encerrado. Ou melhor, a rescisão está encerrada. Não a rescisão, mas as parcelas que o Grêmio tem para o futuro. Vamos lá. O Grêmio tem 30 meses, ele depois do quinto mês se arrepende, volta a trabalhar, aquelas parcelas lá, 25 parcelas, o Grêmio deixa de pagar. Simples. Ele não vai se aposentar? O Grêmio fez lá um parcelamento do contrato que ele teria. Ele tem o direito de se aposentar. E é curioso esse direito de se aposentar, porque ele está em meio a um contrato com o Grêmio, ou estava em meio a um contrato com o Grêmio, e o Grêmio pagaria normalmente todo o contrato. Só iria parcelar em maior número de vezes. Mas essa é a primeira manifestação. Quando ele diz que isso não parte do Grêmio, ele diz o seguinte, não sei se ele vai trabalhar amanhã. O staff do jogador ficou de se manifestar e tal, e ele disse que se viu, inclusive, surpreso com a pauta. Mas, claro, dentro do ambiente, ele claramente isso ele mostra, porque ele mostra uma repulsa grande a essa estrutura, ele deixa claro, o staff que venha falar aqui, venha dizer as coisas que tem que dizer. Porque realmente o staff fala muito, mas fala, muitas vezes oficialmente. Foi o que o Calef fez. Foi o que a gente falou no sábado, o Grêmio tem que se manifestar oficialmente. E aqui vem a forte entrevista. Não vai jogar no Grêmio, vai treinar em turno inverso, não faz parte dos planos da comissão, não faz parte dos planos do Renato e não será jogador do Grêmio na temporada de 2023. Calef, abertamente. Deu. Não tem discussão. Então aquela ideia, será que o Renato consegue fazer jogar? Será que não seria o 10? Cara, mata na porta. Não querem ouvir falar.
E esse é um ponto, aí sim, uma reflexão importante da gente fazer, e a gente precisa, de fato, fazer essa reflexão. Por que que esse jogador acabou tendo uma repulsa tão grande do clube que revelou ele? E aqui eu não faço nenhuma crítica ao clube, né? Eu não tô criticando ninguém. Eu estou criticando a relação. E obviamente que ela parte inicialmente dessa postura, seja do jogador, seja do staff. O fato é que é um escândalo isso, e é preciso sempre colocar: todos os contratos do Jean-Pierre foram bancados pelo Grêmio toda a vida. O Jean-Pierre hoje é um milionário em cima exatamente destes contratos que o Grêmio propôs para ele. Essa é a realidade. E principalmente o último contrato, que é um contrato altíssimo e que ele simplesmente não jogou. Né? Não jogou. Então, são pontos a serem analisados para o futuro, que eu acho sempre importante que a gente analise para não repetir outras vezes esse tipo de procedimento, mas a situação me parece, e aí eu acho que é um dos pontos que a gente precisa cada vez mais avaliar, esse modelo de jogador nós queremos mais uma vez? Será que a gente não aprendeu com o que está acontecendo com o Soares, com 36 anos comprometido, com jogadores que correm o tempo inteiro, com jogadores que jogam dentro do campo de maneira muito mais firme do que os grandes jogadores de rede social? A reflexão está posta. A reflexão está posta. E eu, cada vez mais, e hoje mais uma vez, elogio demais Paulo Calef e a forma transparente de matar os assuntos. Jean-Pierre, se ninguém se manifesta, amanhã ia estar sendo conversado sobre a possibilidade dele mais uma vez jogar em cima do discurso. Não provou nada. É a velha frase do Barão de Itararé. De onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. Então, matou na porta. Matou na raiz. Resolveu o assunto. Paulo Calef, mais uma vez, dando uma linha de como ele trabalha. E isso é muito importante para o Grêmio. Fechado com o Renato, muito firme nas manifestações, muito transparente e encerrando as pautas, terminando as pautas. Jean-Pierre vai ser motivo de assunto jornalístico? Claro que vai, tem que rescindir, tem que ir embora, tem que procurar outro clube, tá tudo certo. No Grêmio, o assunto está encerrado. A especulação de retorno ao Grêmio foi encerrada ontem, por volta de 3 horas da tarde, nessa entrevista em que ele terminou com o assunto. Vai treinar em turno inverso, não faz parte dos planos, não sei se vem, mas no Grêmio não joga. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.